Tu acha que as empresas teriam resultados mais positivos se elas tivessem investimento mais pesado nessa área de pré-vendas? Ah, com certeza sim. Normalmente você tem problema ou de discurso, de vendas como um todo, você não sabe vender, não sabe sentar com o cliente, conversar, mas as empresas, elas precisam resolver isso primeiro, de onde quer que seja a demanda que elas conseguem, networking dos sócios, eventos, esses são os mais antigos truques do livro, né? A gente tem alguns mais novos. Então, esse ela resolve. O que as empresas ainda estão acordando para resolver bem é como é que eu prospecto bem. Dado esse disclaimer, como é que eu prospecto bem? Com bons leads, um bom discurso e ótimo time. Três componentes. Então, sim, se elas investissem mais tempo em entender muito bem o que o cliente dela fala, dois, treinassem bem as pessoas, tivessem uma ferramenta incrível, a prospecção seria muito melhor. Então, eu vejo as empresas aprendendo a vender rápido, porque isso é uma necessidade do primeiro dia da empresa. O fundador, a fundadora tem que saber vender, alguém tem que saber vender. O sonho, o investimento para o investidor, o primeiro 100, 50 clientes. E depois começa, como é que eu vou crescer mais rápido? Como é que eu vou abrir outros canais de geração de demanda? E aí o problema começa a escalar, porque o que te levou 100 não é o que te leva aos 1000, não é o que te leva aos 10 mil clientes, né? Tem, Sim. tem textos e textos sobre isso. E a MeTime é um dos exemplos de como a nossa geração de conteúdo e geração de demanda mudou. Então, sim, se as empresas investissem mais e colocassem mais energia em gerar demanda, não só prospectar bem, gerar demanda bem, elas cresceriam mais rápido. E esse a gente identifica em quase todo o processo de consultoria que a gente Aham, realiza, aham. que o principal gargalo é a entrada. Sim, É a sim. geração de demanda, é como que. E às vezes tem até a contratação de uma ferramenta, uma consultoria, um profissional, uma expectativa de solução mágica, né? Aham, aham. E na verdade é um processo contínuo de. A gente comentou que um pouco antes do teu filho nascer, a gente se encontrou num Aham, meetup aham. promovido pelo CMO Marketeers, né? Isso, isso. E a tua palestra, tu trazias a importância da constância Aham, entre aham. definir uma estratégia, eu vou fazer essa estratégia, vou testar, vou validar, vou Sim. voltar para ela, medir, e às vezes, porque a pessoa vai lá e coloca um criativo, Aham, deixa aham. 4 semanas, não funcionou, tira, muda, porque o criativo não funciona, vou fazer outra coisa. Sim, sim. E essa ânsia pela solução mágica, e quando na verdade a resposta está na constância, né? Exatamente, exatamente. Acho que um adendo sobre isso. Nós estamos há 3 anos fazendo LinkedIn Ads. Nós estamos há 21, 4 anos fazendo bem Google AdWords. Então, nada começa bem, sabe? No meio disso teve Instagram Ads, Meta, né? Então, nada começa tão bem quanto 3 anos depois, sabe? E acho que o dominar uma habilidade, o Rui jogou no Slack uma vez uma frase maravilhosa que é quando você começa a dominar uma habilidade, tudo é, nossa, que massa. Vou dar o exemplo do triatlo. Quando eu comecei a nadar, comecei a fazer 200 metros sem pisar no azulejo do chão, pensei, cara, que animal. Virei o Depois que Aquaman. eu, depois que eu fiz 1000, falei, nossa, animal. Depois que eu comecei a nadar 3000, tem um certo tédio, tá? E eu nem sou nadador, só tô Sim. depois que você começa a dominar uma habilidade, tem um certo tédio. Então, para ser realmente bom naquilo, você precisa se apaixonar pelo básico de novo. Senão você não passa dessa curva de isso aqui já não é mais novidade para mim. E aí você fica mediano. Então, para dominar algo, eu não sei quem foi o autor dessa frase maravilhosa, dessa reflexão, mas para dominar algo de verdade, você vai ter que tolerar essa zona de tédio e se apaixonar pelo básico muitas vezes, até que você comece a destravar, certo? Então, bato muito nisso quando eu estou mentorando marqueteiros, marqueteiras mais novas, gerentes comerciais mais novos. Nenhum processo ou projeto deveria morrer antes de 6 meses, porque é tudo, é tudo feeling antes desse. Você tem algumas validações, mas se aquilo vai ser grande ou não por anos, você só tem depois de certo tempo, sabe? Tudo bem que as ferramentas estão facilitando cada vez mais esses ciclos de aprendizados rápidos, mas às vezes desistir de um Instagram Ads ou de um LinkedIn Ads porque todo mundo diz que é caro, sem tentar, ou tentar 2 meses seguidos é um desperdício, ao meu ver, sabe? Eu gosto de dizer sempre que
pressa não é velocidade, né? A Aham, gente aham. precisa ser veloz nas tomadas de Sim, sim, decisões, sim, mas a gente sim. não pode ser apressado. Com velocidade a gente chega mais rápido, com pressa a gente tropeça.